Olá, bom dia a todos que acompanham através dos meios de comunicação. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação de coroinhas. Sou a Beatriz, coordenadora da Pastoral. É com grande alegria que recebo a cada um de vocês que acompanham através dos meios de comunicação para nós estarmos em um momento de formação, um pouquinho aprender mais, um pouquinho de cada coisinha que às vezes a gente nem sabe, muitas vezes, os significados. E é tão importante nós estarmos estudando juntos e aprendemos, né? Então, hoje, o nosso encontro é a continuação das celebrações eucarísticas, parte por parte. Então, no encontro passado, só para nós relembrarmos, antes de nós fazer nossa oração, a gente falava sobre os ritos iniciais, que é a procissão de entrada, a saudação e as demais que nós tinham comentado. Então, hoje a gente vai falar sobre a liturgia da palavra e entre outras partes da celebração. Então, neste momento, eu convido a você a baixar a sua cabeça, fazer um momento de oração, colocando a sua intenção, aquela guardada no seu coração, por todas as pessoas que pedem as nossas orações, que necessitam de nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, que amanhã é dia do nosso padroeiro São Roque, nosso protetor, que livre nós dessa pandemia que estamos vivendo. E fiquei sabendo que tem uma história bem bonita de São Roque, que antigamente tinha uma santa, e aí foi São Roque que se tornou padroeiro daqui, de Nova Aurora, por causa que ele livrou, nessa época, de uma peste. Que bem interessante a gente louvar e agradecer a Deus, pela vida de São Roque, por ele ter livrado nós dessa peste que estávamos vivendo. E também que livre nós dessa, do Covid também. Então, vamos dar início à nossa formação. Liturgia da Palavra. A liturgia prevista para as celebrações dominical são 3, exceto nas missas com as crianças, mas o salmo responsorial, a leitura do Evangelho, constitui o ponto culminante da leitura da palavra. Por isso que sua proclamação é cercada de gestos de apreço como aclamação. E nas celebrações solenes, a procissão com o evangeliário, o uso das velas acesas e o incenso. Que interessante, nós sabermos sobre essa celebração dominical. Lembra que eu falei que tem a celebração dominical e é quando é a missa solene. Dominical é a normal e a solene é quando tem, como se diz aqui, que tem o evangeliário, que tem as velas, que tem o incenso. É importante nós quanto coroinha, como as demais pessoas da comunidade, saberem. Porque muitas vezes tem gente que fala, aquela missa foi bonita, teve isso diferente. É bonita, teve coisa diferente, porque está na liturgia. Então, nós precisamos saber esses significados, Então, a missa solene é quando tem um incenso e tem mais formas de estar na missa também. E também tem a homilia. Eu tinha comentado com vocês sobre o que era a homilia, que é o momento onde o padre traz a liturgia do dia, traz as coisas que nós vivemos para o nosso dia a dia, na população, na comunidade que nós vivemos. A homilia é uma conversa familiar com a finalidade de aplicar a mensagem de Deus, a realidade da Assembleia, ao mesmo tempo que mostra Deus agindo em nossas vidas.
Oferecendo sua salvação, a homilia nos convida a conversar e voltarmos cada vez mais para o caminho de Deus. Então, através da homilia que o padre fala depois do evangelho, traz para nós a nossa vida de hoje. Muitas vezes o que ele fala, através até meio do evangelho. Às vezes a gente está lá na missa, lendo o padre lê aquele evangelho e serve para nós. E muitos de nós pensamos assim, nossa, parece que está falando para mim. Sim, muitas vezes fala para nós. É aquilo que nós precisamos caminhar na vida de Deus. A homilia é a ocasião privilegiada para se expor o mistério de Cristo. Aqui, agora, é uma da comunidade. Partindo deste texto sagrado, falar o sacramento e aplicar a vida correta. Então, através desse momento da homilia, a gente aplica a nossa vida correta ao caminho de Deus. Procissão de fé, que é o creio. É a decisão dos fiéis, a palavra de Deus, ouvidas nas leituras e na homilia. O creio é um conjunto estruturado de artigos de fé, uma espécie de resumo da fé cristã. E existem dois tipos, um mais longo, que se chama Niceno Constantinopolitano, que esse é um creio, ele é diferente. Muitas vezes na missa, tem lá na liturgia, né, na liturgia diária, ou no folheto da missa, tem esse creio constantinopolitano, que esse texto, esse creio, no credo, né, ele é diferente do jeito que a gente reza assim, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele tem pequenas diferenças. É importante que a gente também, né, dê uma pesquisada sobre esse creio. E o creio, ele é utilizado normalmente na missa do final de semana, porque a missa do final de semana, como no sábado, como no domingo, é uma missa praticamente solene. Então, por isso que é utilizado o creio na missa de sábado e domingo e não é utilizado na missa de quarta-feira. Uma vez, uma coroinha veio me perguntar e eu tirei essa dúvida com o padre Neymar. Ele falou que porque a missa do final de semana é solene e a de quarta-feira não é. Por isso que da homilia ele já pula para as preces, para a prece dos fiéis. Oração dos fiéis. Assim é chamado por incluir os grandes temas da oração cristã e pedido para as necessidades da igreja, pelo governante, a salvação do mundo, pelos oprimidos, pela comunidade local. A comunidade cristã reunida em assembleia sagrada, exercendo de maneira relevante suas súplicas batismal, pede a Deus que é a salvação, que se acabar de proclamar se torne uma realidade na igreja, no mundo, nós que sofrem, e nessa mesma assembleia. Com a oração dos fiéis, termina a liturgia da palavra e começa a liturgia eucarística. Então, para você ver aqui que depois que a gente faz essa profissão de fé, que nós faz os nossos pedidos, as nossas súplicas, a gente entra no momento da oração eucarística. Tem o nome de oração eucarística, né, por causa que é o momento que ali nós vamos apresentar as nossas oferendas, apresentar tudo aquilo que nós somos a Deus. Então, por isso que tem esse nome oração eucarística, ou liturgia eucarística. Então, vou estar explicando, né, um pouquinho mais sobre a liturgia eucarística. Há um vínculo muito estéril entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. As duas partes, ou melhor, as duas mesas formam uma unidade. Que a celebração eucarística, Santo Agostinho afirmava, bebe-se o Cristo do cálice da Eucaristia, como o cálice da Eucaristia. É o Cristo, palavra que se faz Eucaristia. Então, aqui praticamente, então, né, aqui a liturgia fala, né, que a liturgia e a liturgia eucarística são duas partes. Então, a nossa missa, a nossa celebração é dividida em duas partes. A primeira parte, que é a liturgia da palavra, e a segunda parte, que é a liturgia eucarística.
preparação e apresentação das oferendas. Os dons apresentados, pão, o vinho e a água, são frutos da terra e do trabalho humano, que vão se tornar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, a preparação das oferendas é o corpo de Jesus Cristo, o pão e o vinho, que é a nossa comunhão com Deus. Neste momento, a Assembleia normalmente realiza a coleta do dinheiro e outros donativos. Esses donativos pode ser, como se fala, a coleta do dinheiro e donativos é um alimento ou alguma coisa que você está doando na igreja. E leva a procissão até o altar, juntamente com o pão e o vinho. Esse gesto deve ser expressão sincera de comunhão e solidariedade das pessoas que põem em comum o que são e o que possuem para partilhar, conforme a necessidade dos irmãos, para atender às necessidades da própria comunidade. Então, muitas vezes as nossas ações, muitas vezes na missa a gente vemos as pessoas colocando o seu dinheiro, a sua coleta, aquela graça que alcançou, né? Como o padre Neymar fala, que não é só apenas o dinheiro, mas sim a sua vida com Deus. Então, né, essa procissão, como eu já tinha nos últimos encontros, né, eu tinha falado sobre os gestos da procissão, como entrar, na hora de sentar, na hora de levantar. Então, aqui a gente vai em procissão até o altar colocar nossas oferendas. E também aqui entra os alimentos que nós doamos na igreja. Muitas vezes tem as senhoras da acolhida que tem um papelzinho com a mensagem. E depois que você lê aquela mensagem, tem pedindo 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar. Então, isso é uma oferenda. E muitas vezes tem pessoas que trazem e levam lá na hora da missa, na hora do ofertório. E muitas trazem aqui na secretaria paroquial. Então, isso é um gesto de oferendas que nós entregamos a Deus. Oração eucarística é um ponto central da parte da clumanimamente de toda a celebração. Destacam-se os seguintes pontos. Prefácio é um canto de agradecimento e louvor a Deus por toda a obra da salvação ou por um de seus aspectos. Conclui-se com o canto do santo. Então, o prefácio entra lá no missal. Eu trouxe também, né? Falei sobre esse missal. Então, tem o prefácio, que é louvor e agradecimento a Deus, que é onde o padre fala na verdade e as demais palavras, né? E aí canta o santo. E a vocação do Espírito Santo. O padre estende a mão sobre os dons e pede ao Pai santifique as oferendas, derrama sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então, essa parte aqui da invocação do Espírito Santo é a parte onde já entra a oração eucarística, que muitas vezes tem a 2, tem a 3, tem a 4, tem a 5. Então, nós ficamos, né, por aqui nesse encontro. Nós continuaremos no próximo encontro sobre as celebrações eucarísticas. Então, nós estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos.